de colocar os pingos nos is. O Brasil está entre os 6 países sul-americanos que iniciaram esta semana com a transmissão de coronavírus sob controle, segundo cálculos do Imperial College. A taxa de transmissão brasileira estimada pelo Centro de Acompanhamento de Epidemias britânico é a menor desde o final de abril. O índice agora é de 0,94, o que significa que a cada 100 contaminados, ou melhor, cada 100 contaminados, passam o coronavírus para outros 94, que, por sua vez, transmitem para mais 88, reduzindo progressivamente o alcance da doença. Venezuela e Argentina registram aceleração do contágio. Os números e os fatos, aos poucos, vão desmascarando as narrativas catastróficas. Em março deste ano, o coronavírus já havia se espalhado pela maior parte dos países do globo e feito as primeiras vítimas no Brasil. Ao mesmo tempo em que a doença se alastrava, começaram a surgir os profetas do apocalipse, um grupo de pesquisadores e cientistas especialistas em disseminar o medo numa velocidade maior do que a do próprio vírus. Dimas Covas, por exemplo, diretor do Instituto Butantan e um dos principais conselheiros do governador paulista João Dória, sentenciou em 6 de abril que o vírus mataria nada menos do que 111 mil pessoas só no estado de São Paulo até o final de agosto. Vamos relembrar. Essa é uma curva que eu já apresentei, é um gráfico que eu já apresentei anteriormente, ela é importante porque ela dá uma projeção para os 180 dias de duração da epidemia. Quer dizer, 180 dias, ou seja, começou lá atrás, vai 180 dias, já esperamos que lá no final ela já tenha terminado. A projeção é essa. Se não houvesse nenhum tipo de medida, nós teríamos 277 mil mortos no estado de São Paulo. Com as medidas, nós vamos reduzir em 166 mil mortes. O governador tem dito exatamente isso. Precisamos reduzir o número de mortes. Com essas medidas, vamos reduzir em 166 mil mortes. É um número muito significativo. Outro que até o momento também não se deu ao trabalho de comentar a previsão de 1 milhão de mortes em todo o Brasil até o final de agosto foi Átila Yamarino. Vamos relembrar. O cálculo para a Inglaterra, que é menor, é de 500 mil de ingleses mortos. Isso foi o que fez o primeiro-ministro inglês parar e desistir da ideia de não fazer nada. Porque se ele não fizesse nada, ele teria 500 mil de mortos entre abril e agosto. O Brasil está um pouco atrás disso, a gente deve ter esses casos acontecendo um pouco mais para frente. Mas se a gente extrapolar isso para o Brasil, se o Brasil não fizer nada, se as empresas continuassem funcionando em todos os lugares, se a gente não tivesse decretado estado de emergência, se todo mundo tivesse seguido a vida normal, como alguns estão pregando, seguindo essa projeção aqui, só pela Covid, o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de agosto, e só pela Covid. Nos últimos dias, o biólogo foi escolhido como garoto propaganda do Tribunal Superior Eleitoral numa peça para combater, olhem só, combater o quê? Fake news. Esse, então, é o nosso primeiro assunto do programa de hoje já. Guilherme Fiuza, quero ouvi-lo, Fiuza. O que faltou, principalmente, eu acho, e ainda está faltando, no debate sobre a doença, sobre as incógnitas, né, é justamente a afirmação da dúvida. Né? Isso foi o artigo mais escasso e tem sido no transcurso dessa pandemia. A afirmação das dúvidas. Algumas dessas que a gente viu, dessas afirmações peremptórias, inclusive dando conta de projeções, que você afirmar peremptoriamente um fato diante de você é uma coisa, especialmente um fato científico. Você ser assertivo, né, você vaticinar uma projeção, já é em si um desvio. Você não tem aquilo claro e a forma de apresentar, ainda mais numa situação de potencial irradiação inflamada do medo, né, do pânico, isso precisaria ser acompanhado, então, da dúvida. E as autoridades, muitas delas, também pesquisadores, não quiseram apresentar dúvidas por um motivo, na minha opinião, muito simples. Queriam afirmar, impor as tais medidas de trancamento total.
Então, por exemplo, quando ali o Dimas Covas está falando sobre com medidas e sem medidas e o número de vidas salvas, ele não podia e continua não podendo demonstrar essas vidas supostamente salvas. Porque, para demonstrar, ele teria que ter um estudo completo, como chegou a ser apresentado num determinado momento no estado de Nova York, uma única vez, né? Depois, como isso serviu de base para clarear, para trazer transparência ao senso comum sobre o que acontecia no percurso do contágio, esse tipo de dado desapareceu também, na minha opinião, estranhamente. Mas ali você tinha, sim, uma radiografia do percurso do contágio, né? Em que terrenos a epidemia avançava. E a constatação, para a perplexidade do governador Andrew Cuomo, na época, que é um democrata, que é oponente do Donald Trump, que é adepto do lockdown, se revelou perplexo, chocado, ele usou essa palavra, indicando que a imensa maioria do contágio vinha do lockdown e não era o princípio de que quem circulou infectou quem estava em casa. Ele mesmo ressalvou isso também. Então, era, de fato, o atestado de que trancar todos em casa como se o vírus fosse, quase como se fosse um cartoon, né? Um desenho animado, como se dizia antigamente, né? Todo mundo a salvo com a porta fechada e o vírus do lado de fora. Isso não aconteceu. E o caso da Suécia, que também é meio tabu, também é meio proibido, porque desmente, né? Desmente isso de forma cabal. É uma população que não fez lockdown algum. Se essa medida tivesse algum percentual de razoabilidade, a Suécia tinha que ter sido um extermínio, que não foi. Então, algumas autoridades continuam aí apegadas a essas falsas premissas que não se confirmaram, ao contrário, que se desmancharam no percurso. E, olha, eu, Vitor, não tenho essa questão de recriminação, né? Eu acho que é isso aí, a gente tem que olhar para frente e entender o que é para fazer. E o que é para fazer, nesse momento que, felizmente, o Brasil apresenta aí um baixo, né, um índice de controle, né, no contágio, na infecção, diferentemente da Argentina, que está ainda muito mais trancada do que o Brasil, é constatar que circular não é pecado, desde que se circule com responsabilidade. E é constatar que mesmo um repique de contágio, se for entre as pessoas não vulneráveis, será até positivo, e talvez aconteça, e talvez até o aumento do número de testes demonstre, né? Porque você vai checar mais, você vai ter mais pessoas testadas para indicar, né? É possível que aumente aí o número de infectados, mas entre os grupos saudáveis, como está demonstrado no mundo todo, isso encurta o ciclo da epidemia, né? Isso certamente leva a tal imunidade de rebanho que todos nós tivemos que aprender. Então, o trancamento geral nunca foi bom, continua não sendo bom, e é o momento, sim, de voltar a funcionar com responsabilidade. Pois é, o Zé Maria destacou agora o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Nós vamos trazer aqui duas manchetes, duas informações, uma de março desse ano e outra de 31 de agosto, de anteontem, de segunda-feira. A gente vai colocar aí na tela para você. Essa primeira manchete que aparece aí é a seguinte: fome mata mais do que o vírus, afirma Bolsonaro. O presidente também citou uma declaração do diretor da OMS, na qual ele defendia trabalho de pessoas humildes. Essa declaração do presidente foi em 31 de março desse ano. E agora a segunda manchete, veja só, é a seguinte: fome ameaça matar mais gente do que o coronavírus em 2020. O problema pode atingir 132 milhões de pessoas a mais que o calculado anteriormente. E o próprio presidente Jair Bolsonaro hoje, nas redes sociais, chamou a atenção para essa semelhança aí das duas manchetes, da previsão que ele fez em março para o dado que nós tivemos agora no final de agosto. Veja aí, essa é a postagem feita hoje à tarde pelo presidente Bolsonaro. Ele chama atenção para essa primeira manchete, em 30 de março, fome mata mais do que o vírus, afirma Bolsonaro, e a manchete de segunda-feira passada, fome ameaça matar mais gente do que coronavírus em 2020. Guilherme Fiuza, sua avaliação, Fiuza.
não vamos politizar, né? Eu acho que, de fato, o presidente Bolsonaro, às vezes de uma maneira clara, às vezes de uma maneira não tão clara, afirmou a sua dúvida e eu acho que o seu temor de um fechamento completo em relação também às vidas, né? Então, de fato, esse falso dilema entre economia e vida foi muito usado, não sei se de má fé, talvez parte das pessoas de má fé, e outros de uma maneira absolutamente equivocada, para dizer, olha, não, empurra todo mundo para dentro de casa, porque o que você vai fazer? Você vai colocar os idosos, os cardíacos em risco, etc., né? Então, o dilema não estava correto, né? Quer dizer, na verdade, no início havia, sim, uma grande interrogação, evidente, né, do percurso daquilo. Havia a questão da capacidade hospitalar, que devo dizer aqui, jamais foi um dado apresentado com transparência pelas autoridades, né? A situação das UTIs em cidades grandes, as principais capitais brasileiras, inclusive as do Sudeste, era lenda urbana. Lenda urbana. Você conseguia informações lá de dentro de que tinha vaga, de repente você via uma entrevista de alguém dizendo que estava lotado. Isso foi tudo muito ruim. Mas, digamos, você tinha um início de muito temor e de muita incerteza. A partir de um determinado momento, o conhecimento passou a entrar de uma maneira mais rápida, né? A situação atual, por exemplo, né, em relação a essa insistência nas medidas de lockdown, ela é totalmente desconexa com a situação hospitalar, por exemplo, né? Hoje, as autoridades, inclusive em alguns lugares onde foi mais difícil obter esse tipo de informação, hoje está mais claro que a capacidade hospitalar está positiva, né, para atender, por exemplo, se houver um repique da doença, né? Mais uma razão para não se trancar. Agora, o que o presidente dizia era que você não tinha a opção de salvar vidas estagnando a sociedade, que isso não salvava vidas, né? Até se o lockdown como salvação milagrosa contra o coronavírus fosse ok, que não era, você estaria matando gente de fome. A FAO divulgou, ainda em abril, né, o órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação divulgou uma projeção. Como projeção, não como certeza, não como esses vaticínios aí que alguns irresponsáveis fizeram, mas como projeção, né? O lockdown, aquela estrutura de garrote social, ia matar gente, fez as projeções e depois a Oxfam veio confirmar, já não como projeção, como constatação, né? Uma média de 12 mil mortes por dia no planeta por lockdown. Então, isso era e é um fato, não só, Vitor, em relação à desnutrição, não só o garrote social, mas também em relação a doenças represadas, né? Houve um contingente grande de vidas perdidas por falta de atendimento, por falta de tratamento, por falta de diagnóstico, por adiamento de diagnóstico, né? Instituições nos Estados Unidos fizeram esse cálculo, né? Girava entre 7 e 8 mil mortes por mês por doenças represadas. Então, o lockdown nunca foi um seguro de vida. Eu acho que o presidente estava querendo afirmar isso. Se você estiver gostando do programa, lembro a você, especialmente a você que está aí nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais, deixe seu like, aperte aí o botão do joinha. É uma forma de você manifestar que está gostando do programa e também levar para cada vez mais gente o conteúdo de Os Pingos nos Is. Recebo de volta agora também quem nos ouve pelo rádio, formada aqui mais uma vez a rede Jovem Pan News. Falávamos mais cedo sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Os ministros já formaram a quantidade de votos suficientes para manter o afastamento. E agora há pouco o próprio governador afastado, Wilson Witzel, se manifestou nas redes sociais sobre o resultado desse julgamento. Ele escreveu o seguinte:
Respeito a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Compreendo a conduta dos magistrados diante da gravidade dos fatos apresentados, mas reafirmo que jamais cometi atos ilícitos. Não recebi qualquer valor desviado dos cofres públicos, o que foi comprovado na busca e apreensão. Continuarei trabalhando na minha defesa para demonstrar a verdade e tenho plena confiança em um julgamento justo. Desejo ao governador em exercício, Cláudio Castro, serenidade para conduzir os trabalhos que iniciamos juntos e que possibilitaram devolver ao povo fluminense a segurança nas ruas e, com isso, a esperança em um futuro melhor. É isso que escreveu o governador afastado Wilson Witzel. Guilherme Fiuza. A gente esperava, né? Um dos pontos que a gente tem trazido aqui desde a decisão monocrática de afastamento era a confirmação pelo plenário, que está acontecendo agora de uma maneira mais eloquente possível, né? Tem um voto discordante apenas. Eu acho que isso é uma informação, né? É uma configuração que fala por si, né? Quer dizer, se está de fato, né? O conjunto dos juízes, dos julgadores, sem dúvida, sabendo que estão, né, Vitor, numa medida inédita, se não me engano, né, quer dizer, é isso aí, é um afastamento de um governador de estado de uma maneira que não tem precedentes. Então, eu acredito que os julgadores, para votar dessa forma, formar uma maioria esmagadora, eles têm em mãos, né, nós temos aí pela imprensa, né, pelo que circula em público, uma parte aí do que foi descoberto, que a investigação descobriu, né? Mas, para quem está julgando, de fato, a massa de evidências deve ser absolutamente suficiente para manter essa decisão, que é uma decisão drástica, né? A gente tem dito isso aqui, é uma decisão drástica, precisa ser muito bem compreendida e explicada, porque abre um precedente que, se mal utilizado, se utilizado de forma desviante, é perigoso, né? A gente está numa fase já no país com tentações autoritárias em tribunais superiores, e isso não pode virar uma brincadeira, né? Uma brincadeira de derrubar governantes, né? Então é isso, vai ter que ser bastante bem elucidado, não é contra a lei, como já explicou o Zé Maria. E eu acho que o caso em si, o Covidão no Rio de Janeiro, pelo que os leigos podem acompanhar, ele já é obsceno, né? A gente sabe que 7 hospitais de campanha encomendados e só 2 entregues, inclusive com funcionamento parcial, faz parte, no mínimo, né, de um planejamento suspeito. Para o governador de estado, como ele acaba de afirmar e tem afirmado, não ter nenhuma relação com isso, ele teria que estar muito distante, ele teria que estar em férias, ele teria que estar num exílio distante, para que ele não soubesse do tamanho dessas operações. Eu citei um delito, né? Tem uma série de delitos apontados, inclusive, pelo Tribunal de Contas, atestados como superfaturamento, contratação de equipamentos. Quando o subsecretário de Saúde foi preso, o secretário de Saúde afirmou que era favorável à investigação, que ele mesmo tinha contribuído e tinha muito a contribuir com aquela investigação, e depois acabou preso também. E quando ele foi preso também, o governador Witzel disse a mesma coisa que o secretário tinha dito do subsecretário, que ele colaborava com as investigações, que ele não tinha nada com isso, que ele queria elucidar tudo. Parece até um discurso ensaiado, mal ensaiado. Então, de fato, ao que tudo indica, o problema do governador afastado Wilson Witzel hoje passa a ser com a polícia. E além da manutenção do afastamento de Wilson Witzel, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o presidente nacional afastado do PSC, Pastor Everaldo, permanecerá mais tempo na prisão.
O ministro Benedito Gonçalves atendeu ao pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e assim prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária do político. Pastor Everaldo foi preso pela Polícia Federal na última sexta-feira. De acordo com as investigações, ele teria envolvimento em esquemas de corrupção no governo estadual do Rio de Janeiro, sobretudo em contratos ligados à área da saúde. Ele nega as acusações. Candidato à presidência da República em 2014, quando teve menos de 1% dos votos válidos, ele era o presidente nacional do PSC desde 2015. Era, pois ele anunciou afastamento imediato do cargo no mesmo dia em que foi preso. Dessa forma, o partido passou a ser comandado interinamente pelo primeiro vice-presidente, o ex-senador e ex-deputado federal Marcos Gadelha. E confirmo também que terminou o julgamento no Superior Tribunal de Justiça a respeito do afastamento de Wilson Witzel e o placar foi o seguinte: 14-1, 14 ministros votaram pelo afastamento de Witzel, um voto foi contrário, o voto do ministro Napoleão Nunes Maia. Em um minutinho, Fiuza, quero ouvi-lo. Vitor, eu quero destacar um ponto que é o seguinte: a esperança, a expectativa depositada nesse candidato, e agora pastor Everaldo também aí, com a sua prisão confirmada, esse núcleo supostamente representava algo de novo, né? O juiz, ex-juiz que não era da política, e vinham embalados em conceitos de direita, de conservadorismo, algum apelo religioso. E eu sempre assinalo isso e muitas pessoas se incomodam e não entendem, mas eu volto a assinalar que esses conceitos eles dizem muito pouco sobre os propósitos de governantes e de qualquer pessoa, né? Existem valores muito mais claros e anteriores, como liberdade, inteligência, honestidade, competência e muitos outros. Eu acho que é para eles que sempre tem que se olhar e não para determinados conceitos que são enganosos. Outro assunto aqui, a candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, a deputada federal Joyce Hasselmann, não cedeu à pressão de ala do partido e escolheu como seu candidato a vice o empresário Ivan Leão Sayeg. A definição ocorreu no momento em que o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, passou a pleitear o cargo. A escolha do herdeiro da família real era apontada entre bolsonaristas como um gesto de reaproximação do PSL com o Palácio do Planalto. Joyce Hasselmann mostra que continua a mesma. Ela aproveitou a convenção do PSL paulistano, realizada nesta semana, para criticar tucanos. Alçada à condição de candidata à prefeitura da capital paulista, foi além de chamar o prefeito Bruno Covas de nulidade. Propôs-se a analisar o trabalho do governador João Dória, de quem sempre foi defensora. De acordo com Joyce, que deu uma alfinetada no tucano, Dória errou quando esteve à frente do executivo da maior cidade do país. Aspas. Não foi prefeito, ele só deu uma passadinha. Foi mais marqueteiro que prefeito e deixou uma nulidade, que é o Bruno Covas. Dória abandonou a prefeitura em menos de 2 anos para se candidatar a governador. Vale lembrar, Joyce chegou a apoiar a candidatura do tucano ao governo do estado. Foi, inclusive, uma das idealizadoras do movimento Bolsodória nas eleições de 2018. E aí, Fiuza, começo essa com você. Qual a tua leitura sobre essas movimentações da Joyce Hasselmann, candidata à prefeitura de São Paulo, Fiuza? Vitor, se você me permitir, eu vou seguir na linha do comentário anterior, né? A Joyce Hasselmann também é uma força política, né? Uma pessoa que entrou aí no jogo político com esse discurso da direita, né? E eu dizia no comentário anterior que esses conceitos são muito frágeis para quem quer se interessar pelos verdadeiros propósitos, né, de cada um. Então, se você veja, essa ideia de que uma direita, para os que apoiam a direita, e vale também para os da esquerda que apoiam a esquerda, né, que isso é um salvo-conduto, que isso é um lugar seguro, que isso é uma identidade, que isso é uma doutrina, uma reunião de propósitos, essa ideia é falha. Essa ideia é falha. Eu estou falando especificamente da aliança da Joyce Hasselmann com o Jair Bolsonaro, que se desfez de uma maneira
eu acho que até prosaica, né? Então, onde está a tal unidade da direita? Aí algumas pessoas pensam, não, mas então não é direita. Mas aí fica que nem a esquerda, né? Assim, quando dá problema, é porque o socialismo não foi bem implantado. Então, volto a dizer, a Joyce, ela representa, eu já tive até a oportunidade uma vez de comentar isso com ela, né? E ela discordou, né? Essa questão da direita, o que é isso, né? Queremos falar de quê? Né? De boa administração, de abertura da economia, de fechamento da economia, de comportamento, tudo tem nome, né? Tudo pode ser trazido como valores reais e não como emblemas, né? Então, nesse grupo, nós temos diversas aí defecções que eu acho que, de uma vez por todas, dinamitam essa ideia de que a dicotomia direita e esquerda significa algo de consistente. O que aconteceu com a Joyce em relação ao governo federal, né? Ao Bolsonaro, o que aconteceu com o Ronaldo Caiado, Alexandre Frota, o Wilson Witzel, como falávamos anteriormente, né? Muita gente indo nessa corrente que seria, porque, é claro, o PT, com a calamidade que ele criou de roubo e de inépcia, ele virou um emblema de que a esquerda é má, né? E a esquerda né, o que pode-se dizer de esquerda, se você associar a socialismo, ao comunismo, etc., é uma doutrina estúpida. Mas o Lula não chegou nem à doutrina estúpida do socialismo. Ele foi um capitalista, ele vendeu o Estado brasileiro a empreiteiros, ele privatizou o Estado brasileiro. Mas tudo bem, você quer chamar o Lula de esquerda, de esquerdalha, tá legal. Agora, não significa que você se apresentando como direita, você, que eu digo qualquer um, inclusive a Joyce e quem quer que seja, e tem uma eleição aí pela frente, não adianta você chegar e dizer não, que você é da direita e você, por isso você tem credibilidade, porque você é contra aquela esquerdalha que derrubou tudo, né? Quer dizer, eu acho que mais uma vez, a prova de que é preciso olhar de fato para as pessoas, seus propósitos, o que elas fizeram, mais do que para conceitos. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu na noite desta terça-feira que candidatos que foram condenados pela lei da ficha limpa em 2012 vão poder disputar as eleições deste ano. Como as eleições naquele ano ocorreram no dia 7 de outubro, os políticos não poderiam se reeleger até a mesma data deste ano. Mas, em decorrência da pandemia de coronavírus, o pleito foi adiado para 15 de novembro. Ou seja, se as eleições não tivessem sido adiadas, aqueles candidatos fichas sujas não poderiam concorrer agora em 2020. Por maioria, os ministros entenderam que não seria possível estender o prazo de inelegibilidade. A lei prevê que políticos condenados por abuso de poder econômico e político não podem ser reeleitos por 8 anos, contados a partir da eleição em que ocorreu a irregularidade. No entanto, a norma não incluiu candidatos por condenação criminal. Na análise, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral destacaram a importância da lei para a moralidade no cenário eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes votou pela liberação dos candidatos barrados por atos no pleito de 2012. Moraes reconheceu a importância da lei da ficha limpa, mas ressaltou que o dispositivo não deixa de ser uma restrição aos direitos políticos. Vamos assistir. Se essa restrição termina no igual dia do 8º ano seguinte, se a eleição se deslocou, entendo que, salvo uma expressa previsão que poderia ter vindo pela emenda constitucional, nós não podemos interpretar de maneira extensiva a ampliar essa restrição. Já o ministro Sérgio Banhos acompanhou o voto de Moraes. Acompanhe. Ao meu ver, a inelegibilidade se conta dia a dia. E se alguns têm sorte, outros, em determinados momentos, tiveram o azar de exatamente a inelegibilidade de 8 anos acabar por se tornar inelegibilidade por 10.
Além de banhos, seguiram o mesmo entendimento de Alexandre de Moraes os ministros Mauro Campbell, Tarcísio Vieira e o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. A decisão partiu da análise da consulta feita pelo deputado federal Célio Studart, do Partido Verde do Ceará, sobre como seria a atuação da ficha limpa no atual cenário. Os ministros ainda do TSE afirmaram que o Congresso, quando viabilizou o adiamento das eleições, não analisou o tema na emenda. Guilherme Fiuza. É uma piada, né, Vitor? Isso é uma piada, eu custo a crer, né? Eu custo a crer que o Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso estão fingindo que acham, por isso que eu digo, olha como é que eles interpretam a lei, a Constituição, ao bel prazer, ao seu bel prazer. Quem é que há de supor, como já disse o Augusto Nunes, que esse calendário é um calendário cronológico? É o quê? Quantas primaveras ele tem que ficar inelegível? É óbvio que é um calendário eleitoral. É óbvio que isso se conta por quantas eleições. O espírito da lei qual é? O espírito da regra qual é? Um determinado número de eleições, é a suspensão para aquele candidato ficha suja. Não tem mais o que dizer, Vitor. É um casuísmo evidente. A dúvida, sim, o que me intriga é se eles acham que ninguém está vendo, né? Se eles acham que essa malandragem de rua, de calçada, é uma coisa que está passando despercebida, né? Eu fico preocupado, porque isso sim, isso é autoritarismo, isso é ataque às instituições, isso é você transformar lei em geleia, né? Isso é você fazer o que lhe der na telha, dependendo do seu interesse. Eu não sei quais são os interesses aí, mas no caso o resultado é muito claro. É liberar pessoas para o processo eleitoral que não estavam habilitadas a concorrer. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tomou uma decisão em relação ao ex-presidente Lula. Daqui a pouquinho a gente vai comentar a respeito disso. Fique ligado. Antes, um destaque aqui da economia. O Banco Central lançou oficialmente a nova nota de R$200. A cédula entrou em circulação hoje. Serão produzidas 450 milhões de unidades até o final do ano, o equivalente a 90 bilhões de reais. Segundo o BC, o lançamento da nova nota tem o objetivo de atender maior demanda por papel moeda com o pagamento do auxílio emergencial. Além disso, com a pandemia do novo coronavírus, aumentou o chamado entesouramento, quando o dinheiro fica parado na mão das pessoas que guardam aí o dinheiro. Diga, Fiuza. Esse é o ponto. Eu acho que é uma moeda estável, né? Isso é uma grande conquista. A gente cita sempre o Plano Real, não porque seja um disco arranhado, é porque foi uma reforma que deu certo, uma grande reforma institucional, até cultural, né? Quebramos, o país quebrou, na verdade aquela equipe, isso foi feito por uma equipe que quebrou aquele círculo vicioso da correção monetária, uma coisa dificílima de fazer, uma transição com duas moedas, e de fato o país conseguiu não só a estabilidade monetária, como trouxe o lastro que foi, inclusive, imposto ao Fernando Henrique na época, que foi o lastro da responsabilidade fiscal. Eu lembro que nessa época, quando surgiu esse termo, responsabilidade fiscal transformada em lei, eu lembro de gente que ria disso. Isso não cola no Brasil, como assim? Não pode gastar mais do que arrecada e tal. E, no entanto, esse princípio foi implantado e foi consagrado. E, graças a ele, o Brasil, apesar das tormentas administrativas, dos descalabros, especialmente do período do PT, que eu volto a dizer, não foi o tempo todo. O PT começou com uma equipe virtuosa que consolidou, que ajudou a consolidar o Plano Real. Depois derivou. Agora, hoje o país tem, de fato, a possibilidade de sair dessa pandemia com uma recuperação econômica muito importante, que pode até se destacar no cenário mundial, porque ele tem bons alicerces. Esses alicerces vêm de lá de trás, né? O Pablo Spaier acabou de falar no Touro de Ouro sobre a queda do risco Brasil, importantíssimo no meio desse
tumulto todo, você ter uma notícia dessa, que aliás se casa com aquela notícia do Brasil, voltando ao ranking da A.T. Kearney, do Global Index, dos países mais confiáveis para se investir no mundo, do top 25. Isso não é à toa, não é os belos olhos de ninguém, não é os belos olhos do Bolsonaro. Isso são fundamentos, são alicerces. Então, a polêmica, né, a gente transforma tudo em polêmica. Eu não acredito que o Banco Central tenha feito uma nota de 200 para facilitar o crime, né? Eu acho que ninguém está pensando nisso. Então, o relevante é isso, é uma moeda que conservou a sua estabilidade, é importantíssimo como instituição nacional e é importantíssimo para que o país continue perseguindo a sua organização econômica e prosperidade, não essas demagogias populistas que só desvalorizam o dinheiro. Trago mais um assunto aqui. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta as penas para vários tipos de crimes contra a administração pública praticados durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia do vírus chinês. O texto era uma das bandeiras do Partido Novo. Entre os crimes estão os ligados a desvios de recursos públicos, como crimes de corrupção, licitatórios e peculato. O texto foi aprovado por 421 votos a favor, 64 contra e uma abstenção e segue agora para o Senado. De acordo com o projeto, a pena de reclusão de 1 a 3 anos por associação criminosa será aplicada em dobro se o objetivo for desviar recursos destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública. O projeto dobra ainda a pena para os crimes de estelionato e falsidade ideológica. Também serão dobradas as penas para os crimes contra a administração pública previstos no Código Penal praticados com esse objetivo, como emprego irregular de verbas públicas e corrupção passiva, cuja pena de reclusão é de 2 a 12 anos. Inclusive, nós ouvimos aqui o autor desse projeto, o deputado Marcel Van Hatten, que deu entrevista aqui ao programa, falou sobre a iniciativa e agora temos a aprovação. 1 minuto e meio para você, Fiuza, diga aí. Excelente, né? A gente, nos momentos em que o Congresso trabalha bem, a gente tem que reconhecer, né, essa votação expressiva da Câmara dos Deputados, né, num contra-ataque muito importante, num contra-ataque momentoso ao Covidão, que é o que há de mais miserável, né, em termos de espírito, não estou nem falando em termos de administração pública. Então, está feito esse gesto espetacular, aplausos de pé à Câmara dos Deputados, né? Aplausos de pé também ao Partido Novo e ao Marcel Van Hatten. Isso sim é renovação política, é um momento em que, de fato, tem que aparecer a virtude, porque o país e o mundo estão acuados, né, por um flagelo, e é uma demonstração realmente momentosa, oportuna, corajosa, não demagógica como esses que ficaram aí industrializando o pânico para receber dinheiro e desviar, né? Então, parabéns à Câmara dos Deputados, que isso se estenda às outras proposições que estão lá nesse momento para a retomada do país, e isso vai possivelmente, dependendo da celeridade da aprovação, vai pegar o caso do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.